8 lendas urbanas misteriosas das quais você provavelmente nunca ouviu falar. Provavelmente não existe um país, cidade, vila ou vila no mundo que não tenha algum tipo de lenda assustadora que faça parte de sua história. Quer sejam vagamente baseadas em fatos ou em uma história de uma mente imaginativa, as lendas urbanas existem há muito tempo. Eles provavelmente continuarão a ser contados por gerações. Nesta lista estão algumas lendas urbanas menos conhecidas que podem ter o potencial de arrepiar a nuca até dos leitores mais destemidos. 8. O menino afogado do Havaí. Uma pequena vila na grande ilha do Havaí é o centro da vida paradisíaca e também uma tragédia que assombra seus residentes até hoje. Disse que um grupo de crianças brincava à beira de um lago na aldeia em 1947, quando um menino perdeu o equilíbrio e caiu na água. Seus amigos correram para buscar ajuda imediatamente e os mergulhadores de resgate chegaram em poucos minutos. Quando os mergulhadores localizaram o menino no fundo do lago, ficaram chocados ao ver seu corpo sem vida apoiado em uma rocha. Era como se o menino estivesse sentado calmamente enquanto esperava ser resgatado. Seus olhos e boca estavam abertos e seu corpo balançava com o movimento da água. Os mergulhadores sacudiram os calafrios que desciam pela espinha e trouxeram o corpo de volta à superfície. Enquanto os aldeões tentavam esquecer a tragédia e seguir em frente com suas vidas, parecia que o menino afogado se recusava a permitir. Logo surgiram relatos de dedos invisíveis puxando as calças daqueles que caminhavam ao longo da lagoa. As pessoas se convenceram de que o espírito do menino morto havia permanecido na água. Eles acreditavam que ele queria arrastar os vivos para a lagoa para se juntar a ele em sua sepultura rocosa. Anos se passaram sem mais incidentes. Então, um dia, um menino estava passeando ao longo da margem do lago quando algo o arrastou para dentro. Seu pai, que caminhava à frente do menino, se virou e viu seu filho desaparecendo na água. Quando os mergulhadores encontraram o jovem, ele também estava empoleirado em uma rocha com os olhos e a boca abertos. Felizmente, o menino foi ressuscitado quando os mergulhadores o trouxeram de volta à superfície. Após esse incidente, os moradores começaram a ouvir um grito lamentoso vindo do lago na escuridão da noite. Há rumores de que o choro continuará até que o menino encontre um substituto para substituir seu espírito nas profundezas do lago. 7. Cuidado com as orelhas compridas. A Somália é famosa pelo crime, pirataria, sequestro e ataques terroristas. O país é um dos menos desenvolvidos do mundo e mais de 70% de seus cidadãos vivem na pobreza. As mães que criam seus filhos lavam a extremos para manter seus filhos protegidos das ameaças que os cercam. Portanto, essas senhoras às vezes usam a lenda de orelha longa para dissuadir crianças e adolescentes de explorar as florestas da Somália, especialmente se morarem nas proximidades. Longyear, também conhecida como Degdeer, é uma mulher canibal que diz preferir filhos perdidos. Ela ronda as florestas, mantendo seu ouvido comprido no chão para ouvir o som de jovens que não conseguem encontrar o caminho de saída. 2. Se ela encontrar uma jovem alma perdida, ela comerá aquela criança viva em questão de minutos. Para tornar a história ainda mais assustadora para as crianças somalis que estão pensando em desobedecer às advertências de seus pais, dizem que Longyear tem uma tendência especial para comer crianças que não têm modos e não ouvem seus pais. 6. Rolling Calvezof. Jamaica Caribe, conhecida por suas exuberantes florestas tropicais, praias fantásticas, rum pungente e café de classe mundial. Pessoas vêm de todo o mundo para experimentar tudo o que a Jamaica tem a oferecer, sejam as vistas deslumbrantes ou atividades como esportes aquáticos e caminhadas na bela área verde. No entanto, se você estiver com vontade de fazer um passeio noturno enquanto estiver na Jamaica, fique de olho nos bezerros que rolam. Disse que são espíritos de pessoas que eram más, por algum motivo, açougueiros em particular. Um bezerro rolando é exatamente o que parece, uma criatura que se assemelha a um bezerro e rola ao longo da estrada. Um de seus olhos está vermelho e pode cuspir fogo. Você saberá que um bezerro rolando está atrás de você quando ouvir o barulho de suas correntes. De acordo com outras versões da lenda, ambos os olhos são vermelhos e o fogo é expelido das narinas da criatura. Às vezes,
Suas patas traseiras são as de uma cabra, enquanto uma é humana e a outra é a de um cavalo. Panturrilhas rolantes bloqueiam o caminho dos viajantes. Assim que o viajante começa a fugir, a criatura perseguirá a pessoa com a intenção de torturá-la. Se você ficar cara a cara com um bezerro que rola, pode distraí-lo jogando objetos no chão para que ele conte. Ou você pode começar a correr para o cruzamento mais próximo e chegar lá antes dele. Alternativamente, você pode encontrar um chicote com alcatrão e mantê-lo à mão nas caminhadas noturnas. Bater em um bezerro rolante com um chicote de alcatrão seguro em sua mão esquerda fará correr, ou rolar, para as colinas. 5 preço é 3 sacos. De acordo com a lenda, há muito tempo em uma vila sem nome na Escócia, uma bruxa apareceu da floresta ao redor para alertar os moradores a pararem de cortar as árvores para abrir caminho para mais terras agrícolas. Ela ameaçou tornar todas as suas terras, assim como todas as mulheres da aldeia, inférteis se ignorassem seu aviso. Um acordo foi firmado entre os moradores e a bruxa de que apenas uma pequena parte da floresta poderia ser desmatada. Em troca, os moradores tinham que deixar um saco de produtos na orla da floresta após cada colheita. As coisas permaneceram pacíficas por séculos. Então, um dia, uma nova geração de aldeões derrubou quase toda a floresta para construir um moinho. A bruxa voltou a prometer sofrimento por causa do tratado quebrado. Os aldeões agarraram a bruxa e enforcaram. Com seu último suspiro, ela exclamou que o preço agora era 3 sacas de produtos. O dono do moinho tinha pavor da bruxa mesmo depois de sua morte e obedientemente colocava 3 sacos de produtos na orla da floresta após cada colheita. Suas safras cresceram abundantemente e, com o tempo, ele se tornou pai de 3 lindas filhas. Por fim, porém, o dono da usina tornou-se complacente e ganancioso. Ele parou de pagar o que era devido. Na manhã seguinte, depois que ele não pagou os 3 sacos de produtos para sua colheita, sua filha mais nova desapareceu. Enquanto a aldeia se reunia para procurar a menina, o moinho começou a funcionar. De repente, os trabalhadores gritaram de alarme. Entre as pedras de moinho corriam riachos de sangue. A filha do dono do moinho foi descoberta presa e esmagada entre eles. Na década de 1960, um antigo silo em ruínas ocupava o lugar da fábrica. Um menino ousou ficar no silo durante a noite para determinar se ele era assombrado pela bruxa ou pela menina que havia morrido no moinho. Quando seus amigos o encontraram na manhã seguinte, eles ficaram chocados ao ver que o menino havia quebrado os 2 tornozelos ao pular do silo. Questionado sobre o porquê disso, ele disse que vários sacos de grãos vazios dentro do moinho ganharam vida e estavam se arrastando em sua direção para dominá-lo. 8 pés de altura. O Japão é o centro de muitas lendas assustadoras. Quem pode esquecer a mulher de boca fendida ou Teki-Teki, o fantasma de uma jovem que caiu em uma linha de trem e teve seu corpo cortado ao meio por um trem. Ela arrasta a metade superior de seu corpo apoiada nos cotovelos, o tempo todo fazendo um som tec-tec. Ela persegue vítimas involuntárias e, quando as pega, corta-as ao meio para fazê-las sofrer da mesma forma que ela. As crianças também parecem não estar seguras no Japão, especialmente porque um demônio chamado Egifeitao usa uma voz masculina para gritar pu, pu, pu em uma tentativa de atrair crianças com idades entre 9 e 11 anos, 8 pés de altura, também conhecido como a Shizakusama, geralmente assume a forma de uma mulher de 244 centímetros de altura, 8,0, com longos cabelos negros. Ela está toda de branco e sem sapatos. Muito parecido com Slenderman, ela persegue crianças por vários dias ou até meses. Quando ela vê uma lacuna, ela agarra a criança para torturá-la e matá-la. Às vezes, Egifeitao assume a forma de um membro da família de confiança para atrair uma criança mais rápido. 3 às 7 irmãs Roar. No início dos anos 1900, um jovem ficou furioso durante uma grande discussão com seus pais dentro da casa que ele dividia com eles e 7 irmãs. Ele saiu furioso sem resolver o problema e caminhou pela floresta perto de casa. Um plano se formou em sua mente e ele esperou até que seus pais saíssem de casa.
Ele voltou para dentro e levou suas irmãs para fora uma de cada vez, pendurando cada uma pelo pescoço em árvores separadas que estavam em uma linha perfeita. Muitos anos depois, as 7 árvores tiveram que ser cortadas para abrir caminho para uma estrada a poucos quilômetros ao sul da cidade de Nebraska. Essa estrada ficou conhecida como a Estrada das 7 Irmãs depois que surgiram relatos de gritos ecoando pela noite e os faróis dos carros escurecendo por conta própria enquanto os motoristas viajavam. Alguns motoristas afirmam ter ouvido sinos tocando na escuridão. Outros dizem que viram olhos vermelhos olhando para eles nas sombras. Outra versão da lenda diz que o pai é quem enforcou suas 7 filhas nas árvores para se vingar de sua esposa por supostamente tê-lo traído. 2. Verifique atrás de você parece algo saído de um filme de terror. Aparentemente, uma lenda de Sydney tenta ensinar os motoristas a verificarem seus espelhos retrovisores para ver se algum passageiro indesejado caiu em seus assentos traseiros sem que os motoristas soubessem. Ao longo da Wakehurst Parkway, que conecta Seaford a Narrabeen, fica a reserva de Epic Creek. A reserva é conhecida por assassinatos inexplicáveis e atividades paranormais. Vários motoristas que viajam por essa estrada relataram que os rádios de seus carros apresentaram defeitos repentinos ou travamento de portas sem motivo aparente. Um dos contos inexplicáveis conta a história de Kelly, uma garota que foi atacada e assassinada ao longo da Wakehurst Parkway nos anos 1970. Kelly aparece no banco de trás do veículo de um motorista desavisado e tira o carro da estrada se o motorista não a notar. Se ele a vir, deve gritar "sai daqui", Kelly para evitar se tornar outra estatística de acidente de viação. Durante as filmagens do filme The Parkway Hauntings, o elenco e a equipe ficaram apavorados após um encontro com Kelly. Um brilho profundo apareceu atrás do ator interpretando Kelly e permaneceu mesmo depois que todas as luzes da câmera foram desligadas. O ator começou a se sentir extremamente frio e disse depois que ela se sentiu congelada no local. A produtora Bianca Bezzi achou a experiência tão perturbadora que jurou nunca mais voltar à reserva de Epic Creek dirigir ao longo da Wakehurst Parkway. Um quarto Tiffany's Hotel em 1889. Uma mãe e uma filha viajavam pela Europa quando a mãe adoeceu repentinamente. Depois de chegar a Paris, a dupla reservou um quarto em um hotel de luxo e a mãe foi para a cama imediatamente. A filha ficou preocupada e mandou chamar o médico residente. O médico deu uma receita à mãe e a filha partiu em uma jornada frustrante. Ela caminhou pela cidade, lutando para encontrar um boticário ou qualquer pessoa que falasse inglês, pois ela não falava francês. Depois de finalmente voltar ao hotel com o remédio, a filha ficou surpresa ao descobrir que o quarto do hotel estava vazio e sua mãe havia sumido. Além do mais, a sala parecia completamente diferente. As cortinas, carpetes e papel de parede exibiam padrões diferentes. A filha olhou em volta em busca da bagagem para confirmar se estava no quarto certo. Mas não estava em lugar nenhum. Encontrando uma faxineira fora do quarto, a filha perguntou se a mulher tinha visto sua mãe. A faxineira simplesmente olhou para ela e depois se virou e foi embora. Abordar outros funcionários do hotel produziu a mesma resposta. Todos os funcionários, assim como o gerente do hotel, negaram ter visto a mãe e a filha antes. A filha fugiu para a embaixada. Ela esperava que alguém pudesse ajudá-la, mas os oficiais de lá decidiram que ela era louca e a enviaram para um hospício. Por ficar presa em um asilo sem ninguém que quisesse ouvir sua história,